Olá, sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Método 3D Quantic. Eu sou Sara Sotero, nutricionista, e eu, Luísa Oliveira, nutricionistas integrativas. Sejam muito bem-vindos. Nós iremos abordar o tema do método 3D Quantic. Nós vamos explicar como que nasceu este método e explicar detalhadamente cada etapa. O método 3D Quantic ele se baseia em 4 pilares essenciais. O primeiro é a biorressonância, que é um método que nós conseguimos identificar, é um método de rastreio, uma ferramenta de rastreio, onde a gente consegue identificar todos os desequilíbrios que existem no corpo do indivíduo. Também há várias estratégias correlacionadas à detoxificação, desinflamação e desparasitação. E além disso, nós temos a ferramenta da biorressonância magnética. Através de um aurímetro e testadores, nós conseguimos analisar o que o corpo do paciente, o que o campo energético está nos dando como respostas. Então, resumindo, no método 3D Quantic, o paciente é avaliado com um olhar integrativo, onde mente, corpo e espírito fazem parte do processo. Antes de iniciar qualquer tratamento com um objetivo de saúde, estética e longevidade, faz-se necessário aplicar o método 3D Quantic, do qual preconiza detoxicar, desparasitar, desinflamar. E o método 3D Quantic, então, é para você que deseja mais saúde, qualidade de vida e longevidade dos seus pacientes. Iremos começar com o primeiro pilar, que é da detoxificação. Nós vamos explicar como que a gente identifica os metais tóxicos, o flúor, a radiação eletromagnética e solventes, através de testadores e do aurímetro. E a gente vai explicar também o que é o processo de detoxificação. Detoxificar é eliminar, retirar as toxinas, os xenobióticos, todos os metais tóxicos, flúor e os solventes. O que é a detoxificação? É um processo químico de biotransformação e eliminação de substâncias xenobióticas do organismo. Ocorre no fígado, o metabolismo de primeira passagem ao fígado, e as vias extrahepáticas, como intestino, pulmão, pele, cérebro, coração e os rins. Agora a Luísa vai falar para a gente quais são os benefícios da detoxificação. Existem diversos benefícios nesse processo de detoxificação, por isso eles não podem nunca ser negligenciados. Então temos a diminuição da retenção de líquido, tem a ação termogênica, promove o bem-estar e longevidade, auxilia nos resultados de emagrecimento, melhora a saúde digestiva, intestinal e hepática, melhora a pele, acelera o metabolismo, fortalece o sistema imunológico, modula a microbiota intestinal, promove mais fertilidade, melhora alergias e nos auxilia a combater doenças crônicas, como doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas, entre outras. Uau! E é o seguinte, por que nós temos que fazer o processo de detoxificação? Porque nós estamos rodeados de toxinas. Nós temos metais tóxicos em medicamentos, nós temos em fermentos, em panelas, utensílios domésticos, no próprio ar, nas maquiagens, nos desodorantes, em vários outros cosméticos. Nós temos também solventes. Os solventes são, o nome já diz, solventes, eles dissolvem. Então, se eles dissolvem alguma substância dentro das nossas células, eles também dissolvem a camada gordurosa que é as nossas células. Nós temos os xenobióticos, que são as substâncias que o nosso corpo não reconhece, e tem os disruptores endócrinos. A Luísa vai explicar detalhadamente como que isso funciona. Os disruptores endócrinos, eles têm a capacidade de ligar os receptores hormonais, então podem ocorrer 2 formas diferentes de reações. Uma delas é a capacidade do seu corpo identificar aquilo com um hormônio e acabar
aumentando a produção desse hormônio. E a outra forma é, ao ligar nesse sítio, né, de reconhecimento celular, em reconhecimento desses hormônios, pode ocorrer uma leitura inversa. Então, o seu corpo passa a entender que não é necessário mais produzir esses hormônios. Então, ou você pode ter uma produção exacerbada de um determinado hormônio, ou você pode ter uma queda drástica. Isso aí. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de alguns sintomas que esses poluentes podem estar fazendo no nosso corpo. Vamos falar aqui do alumínio, do arsênico, do chumbo e do mercúrio. Eles têm alguns sintomas, que é dificuldade de respirar, dificuldade de memória, ansiedade, alterações cardíacas, renais e hepáticas, pele grossa nos pés, dificuldade visual e tremor nas mãos. O protocolo 3D quântico de detoxificação é abrangente e possui um conjunto de estratégias, seja na alimentação, fitoterapia, suplementação e frequenciais quânticos, que envolvem todas as 3 fases para a eliminação das toxinas. Fase 1, que é a bioativação, a fase 2, bioinativação ou conjugação, e a fase 3, eliminação. Cada uma dessas 3 fases necessitam de nutrientes e fitoquímicos para que o processo de detox seja bem feito. As principais ervas utilizadas na detoxificação são o dente de leão, o cardo mariano, o boldo do Chile, a carqueja, alcachofra, gengibre e coentro. Lembrando que no processo de detoxificação também inclui suplementação, fitoterapia padronizada, podem ser utilizadas também frequenciais quânticos e aromaterapia. Agora iremos falar outro pilar do método 3D quântico, que é a desparasitação. No método, nós identificamos os parasitas por biorressonância, sejam eles vírus, fungos, bactérias, eumintos e protozoários. Lembrando que também existem outras formas, outras ferramentas para identificar a presença desses parasitas. Então, através de exames laboratoriais ou exames especiais, como exames de DNA, também conseguimos identificar e avaliar a presença desses parasitas. Quando nós conseguimos juntar o resultado dessas ferramentas, temos um olhar muito mais aprofundado e assertivo da história clínica do paciente. Luísa, então explica pra gente o que é desparasitação. A desparasitação é um processo terapêutico que consiste em eliminar de forma eficaz um amplo espectro de parasitas, independente da sua localização e, o mais importante, sem danificar o seu terreno biológico, como é muito comum de acontecer com os medicamentos convencionais, que também são menos eficazes. Por que a gente não indica os medicamentos convencionais, esses protocolos? Além de não serem eficientes, eles não pegarem uma gama de vários tipos de vermes, eles também trazem um dano para o nosso organismo, principalmente para o nosso fígado. Exatamente. O nosso fígado e o nosso intestino são os que mais sofrem com o uso inadequado de medicamentos. E esses medicamentos, querendo ou não, são antibióticos. E eles podem, sim, alterar negativamente a nossa microbiota intestinal. E isso faz com que o nosso corpo e o nosso organismo esteja mais suscetível a desenvolver doenças. Inclusive, existem estudos que mostram a relação do uso desse tipo de medicamento com doenças inflamatórias intestinais. E onde estão esses parasitas? Infelizmente, eles estão por toda parte. Existem uma linha da medicina que acredita que os parasitas estão mais em áreas de falta de saneamento, a população mais ribeirinha, e na verdade o que nós estamos vendo, principalmente aqui no consultório, né, Luísa? É que todos nós, assim, a grande parte da população está contaminada, porque a nossa água já está contaminada, tanto de metais, quanto de flúor, de cloro, e tem parasitas também. Então, por onde nós nos contaminamos com os parasitas?
Então, quais são as portas de entrada e as portas de saída desses parasitas? A boca, a pele, o nariz, os olhos e todos os orifícios. Muito importante falarmos e salientarmos que os parasitas, eles se deslocam dentro do nosso organismo por 2 caminhos diferentes. Através da perfuração dos órgãos. Então, ele pode sair ali do seu intestino e ir passeando e perfurando os órgãos até chegar no pulmão, no cérebro. Ou os seus ovinhos também podem contaminar a sua circulação sanguínea através da hiperpermeabilidade intestinal. Então, quando o intestino está doente, está hiperpermeável, ou seja, suas células estão mais afastadas, isso permite que macromoléculas sejam passadas para a corrente sanguínea. Permite também, obviamente, esses pequenos ovinhos de parasitas contaminando o nosso sangue e podendo passear por todo o nosso organismo. E quais são os sintomas de quando a gente está com parasitas? Mal-estar geral, aquela fadiga, aquele cansaço, dor de cabeça, alterações psicológicas, fraqueza, coceira, vermelhidão, as alergias, micoses, alteração da coloração do cabelo, taquicardia, olhos vermelhos ou amarelados, dores nas articulações, bruxismo, coceira anal e vaginal. Esses são alguns dos sintomas. E as doenças desencadeadas por parasitas, as mais comuns são diabetes, doenças inflamatórias intestinais, doenças hepáticas ou neurodegenerativas, doenças renais, neoplasias, mais popularmente conhecidas como câncer, depressão e diversas outras doenças. Olha, nós temos experiências com pacientes que têm uma resistência insulínica que não passa nem com alimentação, nem com nenhuma estratégia para resistência insulínica. Quando a gente vê, quando o paciente chega e conta isso para a gente vai fazer essa análise, esse paciente tem euridema pancreático. O que é? É um parasita que fica modificando as funções do pâncreas. A mesma coisa ocorre quando a gente encontra a facílula hepática, que é um parasita também que vem, os ovinhos vão pela água, entram no nosso corpo, na nossa circulação, e eles têm afinidade pelo nosso fígado. E com isso, o fígado fica sempre tendo alterações e o paciente não consegue chegar numa saúde e em equilíbrio. E como é possível, Sara, identificarmos os parasitas? Olha, nós identificamos por sinais e sintomas. Então, é fundamental a gente escutar, entender e investigar com o paciente tudo o que ele sente. Além de exames laboratoriais, que também tem alguns específicos que indicam, no nosso consultório, nós temos a ferramenta da biorressonância e os testadores, do qual nós avaliamos e detectamos a presença ou não dos parasitas. Importante na desparasitação, além de ervas, é suplementar e alimentar da forma correta. Então, no processo de desparasitação, é muito importante cuidarmos do sistema imune simultaneamente, porque ao matar esses parasitas, são liberados ali toxinas, vírus, fungos, bactérias, e isso faz com que adoeçamos. Então, para evitar que sinais e sintomas como dor de cabeça, fadiga, depressão, coceira, alergias diversas, enfim, diversos sintomas e mal-estar exagerados possam acabar cometendo, muito importante fazermos esse processo de detoxicação simultaneamente, desinflamação e esse suporte no sistema imune, para que esses sinais e sintomas não aconteçam ou que pelo menos sejam reduzidos drasticamente. O que a gente avalia também é da questão das fases da lua. Na lua cheia, os vermes, os parasitas, eles ficam muito mais exacerbados no nosso corpo, então os sintomas são cada vez maiores. E com isso, os fungos ficam liberando muitas toxinas, e neurotoxinas, fazendo o paciente, as pessoas ficarem assim, realmente com mudanças de comportamento. Então veja só a importância que a gente tem que
cuidar do nosso sistema imune no momento da desparasitação e com estratégias de detoxificação para que essas neurotoxinas não atinjam o nosso cérebro e a gente mude o nosso comportamento. Nós vamos falar agora das principais ervas que nós utilizamos como chás, tinturas ou extratos padronizados no processo de desparasitação. Quais são elas, Luísa? Erva de Santa Maria, Artemisia absinthum, cravo, hortelã-pimenta, calêndula, mimosa púdica, erva de bicho e casca de romã. Lembrando que não são as únicas ervas utilizadas, muito menos 100% do protocolo necessário. E lembrando que no método 3D quântico de desparasitação envolve estratégias de alimentação, fitoterapia, suplementos, frequenciais quânticos e aromaterapia. O próximo pilar do método 3D Quantic é a desinflamação. Nós identificamos no método 3D Quantic o processo de inflamação com os testadores que avaliam o sistema circulatório, o sistema linfático e todos os órgãos do nosso organismo. Luiz, explica um pouco mais como que funciona a biorressonância, como que nós detectamos os desequilíbrios. Existem diversas formas para conseguirmos trabalhar com a biorressonância. Pode ser por aurímetro, pode ser por pêndulo, pode ser testes de forças, né? Através de equipamentos biofísicos, mas o mais comum é através do aurímetro. E o aurímetro ele funciona como se fosse uma anteninha que capta aí essa frequência eletromagnética do corpo. Essa frequência eletromagnética não necessariamente ela estará mostrando algum desequilíbrio físico, pois muitas vezes o desequilíbrio ele começa no campo biofísico, ou seja, na parte energética, para depois se instalar no campo físico, ou seja, no campo bioquímico. E isso permite com que nós consigamos identificar, muitas vezes, o desequilíbrio antes que ele venha a transformar numa doença ou num sintoma mais significativo. Identificando essa frequência anteriormente é uma forma de conseguirmos tratar precocemente e prevenir. Nós temos o aurímetro, que é essa ferramenta que a Luísa explicou, que é tipo uma anteninha que vai ver se o paciente está ressoando. O que é ressoar? Se ele tem aquela frequência ou se ele está dissoando, que se ele não tem aquela frequência. E como que a gente faz isso? Nós temos testadores. Os testadores é simplesmente águas que têm a informação, que é o código vibracional de cada coisa que existe nesse universo. Um exemplo, o Ascaris tem uma frequência. Então, se eu chego com um testador na frente do paciente e ele tem o Ascaris, essa frequência, né, o aurímetro, vai mostrar que esse paciente está ressoando com o Ascaris. Ou então, se ele dissoar, mostra que esse paciente não tem esse parasita. É mais ou menos nessa linha que a gente testa os parasitas e os metais no consultório. E isso é possível de acontecer porque cada coisa que existe no mundo, tanto os corpos vivos quanto os inanimados, os seres minerais, né, os vegetais, tudo que existe tem um código vibracional. Exatamente, até os próprios objetos que estão presentes nas nossas casas, cada coisa, cada átomo presente no universo tem um código, tem uma frequência, ele vibra numa frequência em hertz mesmo. Então, é possível fazer essa identificação. Inclusive, é possível de fazer essa identificação com tecnologias biofísicas. Então, voltando à inflamação, nós temos dois tipos de inflamação, que é a aguda e a crônica. Luísa, explica um pouquinho mais sobre esses dois tipos. Então, a inflamação aguda é uma inflamação que é possível ser vista quando nós machucamos uma parte do corpo, por exemplo. Então, vocês percebem que a região fica quente, edemaciada, fica dolorida. Então, existem diversos mecanismos que o corpo cria, que é o seu próprio sistema imunológico, que é 100% recrutado ali para sinalizar que tem uma inflamação para trazer as células do seu sistema imune para fazer esse reparo. Então, por isso que ocorrem
esses sinais, como dor, inchaço, enfim. E o outro tipo de inflamação... A inflamação era importante, não é? Extremamente. Só que o grande problema é a crônica. Então, explica um pouquinho mais a inflamação. Verdade, Sara, verdade. A inflamação crônica, ela é extremamente silenciosa. Então, vão liberando ali pequenas citocinas inflamatórias que o seu corpo não identifica como algo que o sistema imune deve vir, né, ser recrutado para reparar a parte ali do tecido danificado, porque ela não chega a danificar um tecido. Vão sinalizando pequenas proteínas que estão distribuídas ali ao longo do corpo e que, ao longo do tempo, vão desencadeando algumas doenças e acometendo a saúde dos seus órgãos. Essa inflamação, ela pode percorrer no corpo inteiro, inclusive existe uma hipermeabilidade também da membrana encefálica, que permite essa passagem, assim como no intestino, dessas macromoléculas que invadem o tecido cerebral. E isso faz com que gere uma inflamação neurológica, podendo desenvolver doenças como Alzheimer, demência, enfim. E o que causa essas inflamações crônicas podem ser uma alimentação, né, de muitos industrializados, de alimentos ultraprocessados, esse consumo de refrigerantes, de bebidas alcoólicas, doenças em geral também geram, né, mais inflamação, toxinas, os parasitas, um sono de baixa qualidade, a importância da gente ter um sono ideal, dormir bem, fazer a higiene do sono para a gente ter assim, mais qualidade de vida. Também o estresse, a gente tem que ter o controle do estresse, que ele também provoca inflamação, o sedentarismo, a importância da atividade física e, além do mais, os medicamentos. As principais ervas na desinflamação são gengibre, cúrcuma, canela do Ceilão, chá verde, moringa, unha de gato, cravo da Índia e alecrim. Lembrando que as ervas, elas, como são um composto de ativos, elas, além de servirem para um determinado objetivo, elas podem ter diversas outras funções. Como a canela do Ceilão, por exemplo, ela pode auxiliar a reduzir a glicemia. O gengibre, ele pode auxiliar na saúde do trato gastrointestinal. A unha de gato, ela pode auxiliar nos processos inflamatórios em quem tem endometriose. E por aí vai. Sara, então conta para os nossos ouvintes por que a gente desenvolveu esse método. Esse método surgiu da nossa necessidade de avaliar o paciente como um todo e principalmente de limpar o terreno biológico. Nós somos 70% de água. Imagina esse corpo cheio de toxinas, como que estão as nossas células? Eu gosto muito de dar o exemplo de um aquário. No aquário com água limpa de qualidade, os peixes vão ter longevidade. E um aquário com muita sujeira, os peixes logo mais vão morrer. Então é assim que funcionam as nossas células. Então surgiu dessa necessidade, dessa limpeza, porque nós vimos que os pacientes estavam cheios de sinais e sintomas que eram muito além do objetivo que eles precisavam. Eles chegavam aqui no consultório com o objetivo de emagrecimento. Quando nós avaliávamos pela biorressonância o quão estava sujo, nada de emagrecimento ia acontecer, porque a gente precisava primeiramente de limpar todos os processos de toxinas que o organismo desse paciente encontrava. Então o método surgiu com essa necessidade dessa limpeza, de detoxificar, desparasitar e desinflamar, porque nós sabemos que esses são os pilares para a gente ter mais saúde e para a gente conquistar os outros objetivos que nós temos na vida, que seja emagrecimento, que seja ganho de massa muscular, ou alguma remissão de uma doença autoimune, ou um tratamento de doenças mais crônicas também. E eu estou lembrando aqui de uma fala, né, que é muito comum entre nossos pacientes, tanto os meus quanto os seus, que é: eu já passei por diversos profissionais da área da saúde, ninguém resolveu. Por que isso acontece? Isso acontece porque os profissionais da saúde estão medicando os sintomas, sem olhar o que está causando a raiz, né? Na verdade, a raiz.
O que está causando esses desequilíbrios? Eles não estão identificando a raiz do problema. Então, não adianta nada você tratar ali a dor de cabeça. Toma um medicamento para dor de cabeça. Sendo que o seu intestino está hiperpermeável. O seu intestino ou o seu corpo estão liberando citocinas inflamatórias. Vai acontecer de voltar ao sintoma novamente ou até mesmo desencadear um outro sintoma ou doença. Então, foi principalmente por esse motivo para a gente conseguir ter um resultado realmente eficaz do tratamento dos pacientes, é que a gente precisa fazer esse preparo do terreno biológico. Então, antes de qualquer tratamento específico, é importante detoxicar, desinflamar e desparasitar. Porque não adianta nada eu colocar um medicamento. Vou colocar um outro exemplo aqui para vocês. A pessoa está com sinais depressivos. E aí você dá lá um medicamento que estimula a produção de serotonina, ou até mesmo um suplemento, como o croxativos, ou até mesmo o 5-HTP, mas a pessoa está com parasitas. Então, vocês acham que realmente esse tratamento vai ser eficaz? Não vai. Isso aí. Nós temos exemplos também de pacientes que não justificava até um colesterol alto, um descontrole, um desequilíbrio na parte das gorduras, né, do processo de metabolismo de gorduras. Quando a gente vai avaliar, esse paciente está com o fígado cheio de toxinas, inclusive com parasita facilo-hepática. Então, o médico vai dar os medicamentos para baixar o colesterol, só que onde que é que metaboliza todo esse processo? É no fígado. Será que a gente está olhando para o fígado direito? O que está acontecendo? Então, a biorressonância nos dá, né, essa informação, essa resposta de que o fígado está em desequilíbrio porque tem parasita ali, tirando todo o equilíbrio, piorando todo o funcionamento deste órgão. Perfeito. E por isso, nós desenvolvemos não só o método 3D Quant, que é aplicado no consultório, mas resolvemos distribuir essa informação, esse conhecimento, para que todos os profissionais da área da saúde possam ter os mesmos resultados que nós temos aqui no consultório. Isso aí. Então, agora nós vamos explicar um pouquinho o que tem o conteúdo do método 3D Quantic. Nós temos o módulo de biorressonância quântica. Lá nós iremos introduzir a física quântica, falar um pouco mais de biorressonância quântica, ensinar a fazer uma anamnese bem completa e explicar o que são as diáteses. As diáteses são uma forma de conseguirmos identificar qual que é o padrão do terreno biológico dessa pessoa. E de acordo com cada diátese e conseguindo identificar esse padrão, podemos corrigir, e é uma ferramenta que nós temos a mais para somar com todas as outras formas e estratégias que nós temos para que essa pessoa, esse paciente, seja cuidado de forma cada vez mais integral e tendo eficácia. No módulo de detoxificação, temos uma aula que falamos sobre o que é a detoxificação. Falamos sobre a detoxificação e suas fases. Então, essas fases que nós mencionamos aqui nesse podcast, nós aprofundamos e ensinamos vocês a tratar cada fase dessa. Quais são as melhores estratégias correlacionadas a cada fase? Falamos também sobre todos os contaminantes possíveis, os exames laboratoriais na detoxificação. Então, como falamos, além da biorressonância, que é uma forma a mais, né, uma ferramenta a mais para identificar os desequilíbrios, e principalmente os desequilíbrios biofísicos, nós também conseguimos avaliar os desequilíbrios bioquímicos. E no método, nós ensinamos os valores ideais, como interpretar de forma realmente eficaz os exames laboratoriais. E não avaliando de forma normal, dentro dos parâmetros normais, pois a população ela não está saudável. E os valores de referência de exames laboratoriais, eles são baseados na média da população. Então, não é um parâmetro adequado. Então, por isso que nós fizemos questão de trazer também uma lista
de como interpretar de forma correta cada exame laboratorial e os principais exames para cada fase. Temos também as estratégias nutricionais na detoxificação, envolvendo, como nós já falamos, a fitoterapia, seja por tinturas, seja extrato padronizado, seja suplemento, seja aromaterapia, seja também frequenciais quânticos. E colocamos as estratégias do tratamento 3D quântico. E, por fim, as orientações gerais sobre detoxificação, como cosméticos para utilizar, panelas, utensílios domésticos, entre outros. Agora nós vamos falar no módulo de desparasitação. O que nós vamos encontrar neste módulo? A biorressonância e o que entendemos por desparasitação. Nós vamos explicar como que detectamos os parasitas no organismo do paciente. Na aula 2, nós vamos ter micro-organismos e doenças correlacionadas. Quais são as doenças que os parasitas geram nos pacientes, nas pessoas? Exames laboratoriais na desparasitação. Ervas e nutrientes na desparasitação e no aporte do sistema imune. Assim como nós explicamos, nós não podemos simplesmente desparasitar, mas nós temos que cuidar da parte do sistema imune e também do processo de detoxificação. Vamos explicar a desparasitação na terapia Clark, né? Que é para o tratamento de todos os tipos de doenças, já que ela afirma que 95% das doenças são causadas por parasitas. Falaremos também do método 3D quântico no processo de desparasitação. Além de, nós vamos mostrar todos os suplementos, todas as ervas que são necessárias para esse processo, mas também iremos mostrar como que nós, no método 3D quântico, prescrevemos as ervas, os suplementos, os alimentos no processo de desparasitação e as orientações gerais desse processo. No módulo de desinflamação, falamos sobre a biorressonância e o que entendemos por inflamação. Então, além de ter um módulo inteiro sobre biorressonância, terapias vibracionais, sobre física quântica, nós falamos em cada módulo sobre a biorressonância novamente, para bater na tecla, para fazer com que realmente esse processo, essa ferramenta, entre na cabeça de vocês. Pois foi uma dificuldade que nós percebemos no início, quando a gente começou a aprender, e ao longo do tempo nós fomos entendendo ali quais que eram os mecanismos, as facilidades, né, os caminhos para fazer para utilizar essa ferramenta com segurança. Então, sempre falamos para deixar isso o mais claro possível na cabeça de vocês, já que é algo extremamente novo. Na verdade, não é tão novo, né, Luísa? Nós é que não temos, como é que fala, isso não é tão mostrado na medicina. Exatamente, mas é novo para a maioria das pessoas, né? É só para entender que o novo não é um novo que é algo que está acontecendo agora, né? Esses são estudos antigos, tem vários estudos mostrando os cientistas que criavam equipamentos, que avaliavam as frequências, né? Então isso tem desde por volta de 1890, já tinham experiências com as frequências. E a história, e toda essa história, ela é ensinada, falada, elucidada no método. Além do mais, a gente indica inúmeras fontes de livros, artigos, congressos, para a gente poder estar cada vez mais embasados nessas teorias da física quântica. A seguir, nós temos aulas de o que é a desinflamação e os processos metabólicos, sobre os órgãos afetados e doenças desencadeadas por cada órgão desse. Falamos também sobre saúde mitocondrial, metilação e estresse oxidativo. Temos uma aula específica para isso. Intolerâncias alimentares, pois elas estão 100% correlacionadas com esse processo de inflamação. Ensinamos os exames laboratoriais nesse processo de desinflamação também. As estratégias gerais de desinflamação e as estratégias específicas do método 3D quântico na desinflamação. Lembrando que as
intolerâncias alimentares, né, as incompatibilidades alimentares, são testadas. Então, nós temos vários testadores de alimentos, principalmente aqueles que a gente vê no consultório, que é mais comum de não ser compatível com a grande maioria das pessoas. Então, nós ensinamos também a testar os alimentos. Os alimentos nos indicam de forma diferente na hora do teste. E isso nós vamos explicar com muito detalhe neste módulo de desinflamação. Mas não para por aí. Conta, Sara, quais os bônus a gente vai dar? Além das aulas serem todas gravadas na plataforma do Hotmart, nós vamos ter 2 encontros ao vivo para tirar todas as dúvidas e falar também de alguns estudos de caso. Nós preparamos um material excelente com todas as fórmulas do método 3D Quantic, um e-book também com a dietoterapia, como que nós indicamos para vocês orientar os pacientes na melhor alimentação. Temos também um guia de interpretação de exames bioquímicos com os valores de referência ótimos, né? E sair daqueles valores tradicionais de laboratórios. Temos um e-book de síndrome de pós-Covid e tratamento integrativo. E também em guia para protocolo de tratamento individualizado, com todos os detalhes de prescrição nutricional, de suplementos, fitoterapias e muita informação que vai fazer o paciente ter mais consciência e o paciente ter mais aderência no tratamento e a gente ter só resultados positivos. Só esses bônus já valem pelo valor total do curso, né, Sara? Isso aí. Hoje o nosso curso está de R$ 2.490 por R$ 1.790. E temos também uma condição super especial de pagamento que você pode pagar 12 parcelas de R$ 179,90. Mas na realidade, se vocês realmente verem o valor que isso vai agregar para o atendimento de vocês, facilmente vocês conseguem recuperar esse investimento em um único dia de trabalho. Então vale muito a pena, além do valor estar assim, extremamente acessível, nós não pedimos esforços para entregar muito conteúdo, para tirar dúvidas. Nós temos um grupo no Telegram e que vocês, qualquer dúvida que tiverem, pode contar comigo e com a Luísa, que nós queremos muito que vocês tenham também sucesso nos tratamentos de seus pacientes. Que vocês recebam sempre vários depoimentos falando quanto o método 3D Quantic é eficaz e traz equilíbrio para a saúde de todos nós. Fora que o olhar do paciente para o seu trabalho muda completamente. Então você vai conseguir passar muito mais credibilidade em trazer esse resultado para o paciente de forma realmente eficaz e duradoura. Interessante também, né, Luísa, que o paciente, ele entende que é um processo. Ele sabe que a gente está ali detoxificando, desparasitando, desinflamando. Então, ele entende que não é em uma única consulta que ele vai ficar 100%. Ele entende que precisa de um acompanhamento e que cada nova consulta ele vai testando e vai vendo o tanto que ele vai se equilibrando. E o que mais nós podemos fazer para melhorar? Então, o paciente na primeira consulta chega e a gente detecta todos os desequilíbrios. Na segunda consulta, ele já não tem metais, já não tem parasita, os órgãos, a grande maioria está em equilíbrio. Neste momento, nessa segunda consulta, nós vamos fazer a estratégia da qual o paciente deseja. Se ele quer ganho de massa, agora é hora da gente ir para a estratégia de ganho de massa. Ou se ele quer emagrecer, aí nós vamos aprofundar nessas estratégias de emagrecimento. Então, é importante porque o paciente ele consegue ter uma linha até de raciocínio do próprio tratamento, não fica algo vago. Ele quer, como se fossem jogos, né? Passar de fases para chegar naquele equilíbrio e nos objetivos que ele tanto deseja. Então, aguardamos todos vocês na próxima turma do Método 3D Quantic. Te vejo lá. Um grande abraço e até mais!